Hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes e profundas de todo o Antigo Testamento. É uma narrativa que fala sobre perda, sobre uma lealdade que desafia qualquer lógica e sobre como a providência de Deus pode florescer nos terrenos mais áridos. Vamos juntos acompanhar, passo a passo, a jornada de Ruth, seguindo fielmente o que o texto bíblico nos revela. Para a gente entender bem essa saga, nosso estudo vai caminhar capítulo por capítulo. Vamos começar sentindo a amargura da perda lá em Moabe. Depois, veremos a mão da providência agindo em um campo de cevada. Em seguida, testemunharemos um pedido corajoso na era. E, por fim, celebraremos o resgate em Belém. É uma história completa de dor, fé e redenção. A nossa história começa num período muito conturbado da história de Israel, o tempo dos juízes. Não havia rei e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E, para piorar, uma fome terrível assola a terra, forçando uma família de Belém de Judá a tomar uma atitude drástica para sobreviver. Essa família, de Elimeleque e sua esposa Noemi, vai para Moabe, uma terra estrangeira. Mas o que era para ser um refúgio temporário se transforma num lugar de tragédia sem fim. Primeiro, Elimeleque morre. Seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas, mas, 10 anos depois, eles também morrem. Pensem só na dor de Noemi. Viúva, sem filhos, sem netos, completamente desamparada em terra estrangeira. Quando Noemi ouve que a fome em Judá acabou, ela decide voltar. Com o coração pesado, ela insiste que suas noras, Orfa e Ruth, voltem para suas famílias de origem. Orfa, chorando, se despede com um beijo, mas Ruth se agarra a ela. Ela faz uma escolha que vai contra toda a lógica, uma escolha que mudaria não só a vida dela, mas a história da salvação. E é nesse momento que a gente ouve uma das declarações de aliança e fidelidade mais poderosas de toda a Escritura. Ruth não está apenas prometendo cuidar da sogra. Ela está abandonando seus deuses, seu povo, sua cultura. Ela está abraçando uma nova identidade, um novo Deus, por pura lealdade e amor. Quando as duas chegam em Belém, a cidade fica em alvoroço. As pessoas reconhecem Noemi, mas a alegria do retorno é logo abafada pela sua dor. Ela diz, não me chamem mais de Noemi, que significa agradável. E continua, me chamem de Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso encheu a minha vida de amargura. A dor dela era tão profunda que ela atribuía diretamente a Deus. Só que, mesmo no fundo desse poço de amargura, uma pequena luz começa a aparecer. A chegada delas coincide exatamente com o início da colheita da cevada. E é nesse cenário de trabalho duro que o destino delas está prestes a mudar, de um jeito que ninguém, muito menos elas, poderia prever. Para conseguir comida, Ruth decide ir aos campos para respigar, ou seja, recolher as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. E o texto nos diz que ela, por casualidade, entrou justamente no campo de um homem chamado Boaz. E aqui a gente já percebe que não existe casualidade nos planos de Deus. Boaz era um homem rico e, mais importante, parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Boaz logo nota aquela mulher estrangeira trabalhando em seu campo. E ao saber quem ela era, e principalmente ao ouvir sobre sua extraordinária lealdade a Noemi, ele demonstra uma bondade fora do comum. Ele dá ordens expressas para que ninguém a incomode, a convida para comer com seus trabalhadores e ainda instrui que deixem cair de propósito mais espigas para ela colher. Naquela noite, quando Ruth volta para casa com uma quantidade enorme de grãos e conta a Noemi o que aconteceu, é como se uma lâmpada se acendesse. Noemi imediatamente reconhece o nome de Boaz e exclama, este homem é nosso parente, um de nossos resgatadores. De repente, a amargura de Mara começa a se transformar na esperança de Noemi. Agora, com essa nova informação, Noemi percebe que há uma saída. Ela começa a traçar um plano ousado, arriscado para a reputação de Ruth, mas que, se desse certo, poderia garantir um futuro, um lar e segurança para sua nora, seguindo os costumes da lei. O plano de Noemi era cheio de simbolismos culturais daquela época. Ruth deveria se preparar, ir à noite até a era, o local onde os grãos eram processados, e, de forma muito submissa e simbólica, se colocar sob a proteção de Boaz, pedindo que ele assumisse seu papel de resgatador da família. Era uma atitude que exigia muita coragem. E Ruth obedece em tudo. No meio da noite, Boaz acorda assustado ao ver alguém aos seus pés.
Ela se identifica e faz o seu pedido com uma frase simbólica: estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Na prática, ela estava pedindo: case-se comigo, me proteja e resgate a nossa família. A resposta de Boaz mostra o caráter íntegro desse homem. Ele poderia ter se aproveitado da situação, mas em vez disso, ele a abençoa e elogia seu caráter, chamando-a de mulher virtuosa. Ele promete que vai resolver a questão. Mas havia um obstáculo legal. Existia um outro parente com um grau de parentesco mais próximo que tinha prioridade no direito de resgate. E então, a história se move da intimidade da eira para o cenário público da porta da cidade. Era ali, à vista de todos, que as questões legais eram resolvidas. O destino de Ruth e Noemi seria decidido publicamente perante as testemunhas de Belém. Bem, antes de prosseguir, é fundamental entender o que é exatamente um resgatador, ou goel em hebraico. Era uma provisão da lei de Moisés para proteger o tecido social e familiar. Se um homem morresse sem deixar filhos, um parente próximo tinha o dever de comprar suas terras e se casar com a viúva para dar continuidade ao nome e à herança da família que se foi. Boaz não perde tempo. Logo pela manhã, ele vai à porta da cidade e convoca o outro parente e 10 anciãos como testemunhas. Primeiro, ele oferece o direito de comprar a terra de Elimeleque. O parente, vendo um bom negócio, aceita na hora. Mas aí Boaz joga a carta final. Quem compra a terra também tem o dever de se casar com Ruth, a moabita. Diante disso, o homem recua, com medo de prejudicar a própria herança. E assim, o caminho fica livre para Boaz. Para oficializar a transação, eles seguem um antigo costume de Israel. Aquele que abria mão do seu direito, tirava sua sandália e a entregava ao outro na frente de todos. Era a forma de selar um contrato publicamente, um gesto que todos entendiam e respeitavam. Com tudo resolvido legalmente, Boaz toma Ruth como sua esposa. E o texto faz questão de destacar: o Senhor lhe concedeu que concebesse. Desse casamento nasce um filho, Obed. A linhagem de Elimeleque, que parecia extinta, é restaurada. A amargura de Noemi se transforma em uma alegria indescritível ao segurar o neto no colo. E é aqui, nas últimas linhas do livro, que a gente entende a magnitude de toda essa história. Aquele bebê Obed se tornaria o pai de Jessé. E Jessé seria o pai de Davi, o maior rei da história de Israel. Aquela mulher moabita, estrangeira, que chegou em Belém sem nada, apenas com sua lealdade, é inserida de forma milagrosa na linhagem real, na genealogia do Messias. A história de Ruth nos deixa com uma reflexão profunda. Ela nos mostra de uma forma tão bonita como atos de fidelidade, de amor e de fé, mesmo quando tudo ao redor é só escuridão e amargura, podem gerar uma restauração que ecoa por gerações. Fica a pergunta: como a nossa fidelidade a Deus, hoje, nos pequenos e grandes atos, pode estar plantando sementes de um futuro que nem conseguimos imaginar? Este estudo bíblico foi uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos. Se essa jornada de fidelidade e redenção tocou o seu coração, nós gostaríamos muito de saber. Deixe um comentário nos contando qual parte da história de Ruth mais falou com você. E para continuar recebendo estudos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir.